Queria te apresentar aqui algumas coisas que eu estou fazendo com relação ao BR Legal 2, né? Esse aqui é o Capicad. Temos aqui um gerenciamento de eixos. Eu tenho um eixo aqui de exemplo que eu vou criar. Tem todas as ferramentas para você alterar o eixo. Aqui no caso tem uma extensão inicial. Vou estaquear ele também. Então pode ver que ele é estaqueado aqui, começa em 90 e tal, tá? O eixo ele pode ter diversas propriedades. Então, se a gente vem aqui em propriedades, aí já começa a entrar um pouco no âmbito aí do programa, né? Temos velocidade da via. Já tem uma definida aqui. Eu vou só plotar os valores. Aqui você vê que ele... Deixa eu deletar tudo e fazer de novo. Plotar os valores, né? Então você está vendo aqui em 45 mil, ele vai para 60, que vai ser aqui, e depois ele troca aqui nesse quilometragem, ele troca para outra velocidade. Esses é só valores de exemplo, né? Se eu quisesse, eu poderia inserir. Então eu quero que a partir daqui seja 70. Então vai aparecer aqui. E se eu gerar de novo, gravar e gerar, aí ele aqui identifica que vai para 70, tá? Estamos só definindo os valores. Agora também eu tenho ela de velocidade, posso ter VDM, eu posso criar qualquer valor aqui, tá? Eu posso fazer minha propriedade, tá? Ups. Tá, e aqui eu vou definir um valor, então no zero vai ser, sei lá, x. Então se eu ploto esses valores agora, você vai ver que ele cria um layer aqui com a propriedade e o valor. E algumas propriedades elas têm, no caso dessa, ela tem um valor livre, mas algumas propriedades que são baseadas em data types, por exemplo, terreno, você seleciona aqui num drop down um conjunto de valores. Por exemplo, a classe da rodovia, você vem aqui, você vê que tem classes definidas, né? Então eu posso também adicionar uma linha e escolher um valor. Então vamos dizer 100 mil e uma propriedade. Então classe 2. Ok. Se eu gravar e plotar esses valores, você vai ver aqui que tem esse é a classe 2 que começa em 100 mil e aqui tem a classe 5, tá? Você pode ver aqui. E também podemos, acho que o mais importante para a gente seria o SNV. Você vê que eu tenho mais propriedades aqui e as que são sugeridas, né? Aqui eu já tinha começado. Eu vou até deletar essa. Então eu quero deletar o SNV do Shun, sim. Tá, agora não tá mais lá. Mas tem aqui nas sugeridas. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui e você vê, quando eu clico, ele pede para entrar com valor numérico e depois vai pedir, vou pôr qualquer coisa aqui. Depois eu pedir o valor para o SNV, que aqui é um valor livre, tá? Poderia fazer assim clicando. Ou clicando valores, ou clicando pontos, ou digitando valores ou clicando pontos.
Mas eu posso também fazer, se eu coloco no modo Free Text aqui, eu posso, por exemplo, vir na planilha, copiar aqui, isso não, como se fosse um PROC-V do Excel. Eu simplesmente colei os valores e agora eu gravo. Então beleza, então quando você clicar agora, eu não quero mais, eu quero modo free text ou em colunas assim. Então você vê que ele gerou todos os SNVs aqui, né? E se eu plotar os valores, ele vai de novo fazer a convenção aqui. Beleza? Tá? Então segue aqui essas quilometragens. Isso vai ser importante quando se forem gerar os relatórios. Isso vai também constar nos relatórios. Então você pode fazer aí composições, conferências. Então vamos aqui, eu vou deletar tudo. Então esse é o meu eixo. Se eu faço o comando IK, é para identificar quilômetro, né? Então se eu quero ver o que acontece aqui, então ele fala todos os meus dados, tá? Isso é gravado num arquivo único de eixo com todas essas propriedades. Então agora eu vou gerar alguma. Eu vou gerar só uma linha qualquer, vamos dizer um LFO2, 1 por 2 com taxa. Aqui nesse quadro você também pode definir outras coisas, mas a gente não precisa definir. Pode deixar genérico assim, por exemplo, a taxa poderia definir outros tipos. Isso é gerado um nome de layer que tem essas propriedades. Mas eu posso deixar genérico, eu posso escolher não especificar. Então, e aqui diversas ações, eu não vou entrar em detalhes. Isso está em outros vídeos, mas é só para gerar uma pequena faixa aqui. Já vem com a marcação, né? Esse é o meu eixo, esse não plot é só para mostrar a identificação, então gerou aqui sua linha. Então vou fazer um relatório só com essa linha para a gente ver. Então esse é o quadro de aqui eu entro em relatórios. Antes disso eu vou te mostrar que aqui em projeto você pode ver aqui que o padrão definido é DNIT BR Legal 2. Se você vem aqui em projeto, você tem diversas opções e uma opção é qual padrão você está usando, né? Esse padrão vai determinar várias coisas do seu desenho aqui. Se a gente vem em padrões Explore, você vê que eu tenho outros padrões aqui já, CT São Paulo, DR, BR Legal 1 e no BR Legal 2. Aqui você é definido tudo que possa fazer respeito ao projeto. Então, atributos de placas, atributos invisíveis, como é feito o nome do arquivo, qual separador decimal vai ser usado, quais formatos vão ser usados, unidades, como a placa vai ser representada, placa implantar, qual que é o estilo, medidas aqui, dimensões, placa manter, eu já vou mostrar o que significa isso. E tem aqui também os reports, como são, qual coluna do Excel é usada, muita coisa aqui. Isso aqui daria para ficar falando bastante tempo, tá? Então é isso, só para te dar e por exemplo nos formatos,
deixa eu falar isso depois. Então aqui vamos lá. Se a gente gerar um relatóriozinho aqui só dessa faixa, então longitudinal, você vê aqui todos os tipos. Aqui já vem o Excel no seu padrão lá. Se você não tem isso, você não precisa ter o arquivo físico, ele vai ser baixado no servidor no momento que ele gera o relatório, e com formatos também, que eu já vou falar, ele também baixa os formatos, se ele não estão, baixa o bloquinho do norte e tudo. E aqui tem algumas coisas, ele deixa para ser resolvido na planilha por enquanto, e aqui do lado ele coloca várias outras auxiliares, né? Por exemplo, aqui ele jogou todas as propriedades que a gente definiu. Então, a velocidade da via entrou aqui, aquela propriedade de teste que eu fiz. A classe da rodovia entrou. Então, você tem toda essa informação de cada elemento. Ok. Vamos fazer o mesmo com uma placa. Então, se eu inserir uma placa, uma R1, eu dou um ponto aqui e a placa vai ser inserida já com todos os atributos. Vou inserir uma outra aqui. Aqui do lado. Então, isso eu posso fazer por linha de comando, ou tem um gerenciador aqui com um montão de opções, tal, tá? Mas eu posso fazer também pura e simplesmente pelo teclado. Então, isso aqui é tudo de acordo com o seu modelo, né? São inseridas aqui as propriedades. E essas eu também, se eu movo a placa, ele não muda automaticamente, mas com outro comando você pode alterá-las. Esse comando, inclusive, se por exemplo, só mostrar primeiro se eu der essa placa implantar. Se eu der aqui no teclado manter, ele pega essa convenção, e se ele pega remover, ele pega essa convenção aqui. Então eu posso ir trocando livremente. Essas convenções estão designadas aqui de novo aqui. Qual é o estilo do remover, qual é o estilo do manter. Então, tons de cinza e remover tons de cinza com X. Volto para implantar. Ele altera tudo. E eu posso fazer a placa substituir também. Então, por exemplo, eu digito aqui uma R2. Então ele faz a convenção como seria correta. E se eu der vamos mover esse grupo aqui para outros lugares. Se eu der aqui um corrige, ele vai detectar o suporte também. Então, já colocou todos os valores aqui. Tem os atributos visíveis e os invisíveis. E pra gente... E é interessante que se eu der 2 cliques aqui no CAD, nessa placa, ele me dá esse editor de atributos, né? Que não é o do CAD, esse é do CapCAD. Então, se a gente vir aqui em película de fundo, você vê que ele pega de um conjunto de dados, né? Só para limitar a seleção para valores validados, né? Alguns os valores são livres, né? Então aqui eu poderia digitar qualquer coisa. E material de suporte. Então a ideia é fazer conjuntos de valores validados, oficiais, para que se possa aqui
fazer a seleção mais facilmente. Então, deixa eu só pegar um material. Esse é de películas, né? Esse aqui, material de suporte. Aí também vem de uma listinha, né? Isso tudo dá para alimentar na base de dados e já vai ser refletido aqui diretamente. Então, mesma coisa agora se eu gerar um relatório do vertical. Vamos pegar necessidades. Ele já vai eu acho que eu não dei aplicar naquela hora. Então vou de novo aqui. Material, placa, substrato. Ok. Confirmar. Agora sim, se eu gero um report. Então veio aqui, ele leu. Tá mapeado o atributo com o relatório. Mesma coisa, o relatório é baixado automaticamente o template se você não tem ele no CapCAD. E também ele joga aqui um montão de auxiliares aqui para você estar gerando sua conferência. Classe rodovia, tipo de terreno e qualquer outro que você quiser clicar. Cidades, reserva indígena, isso é como eu te mostrei, pode fazer qualquer um. Inventar novos. Deixa eu te falar um pouquinho dos formatos agora. Para a gente fazer a formatação, tem o comando aqui de folhas, né? Então, vamos criar aqui. E isso vem tudo dos padrões que eu tinha te mostrado, tá? Então, o tipo de seta, são blocos também que são baixados dinamicamente também. Com seta assim, o formato, a altura da viewport, dimensão da viewport, localização da viewport, escala do bloco norte, tudo, tudo, tudo. Então, isso é bom porque eu posso trabalhar com vários padrões, né? Não tem só o Berlegal 2, né? Tem vários que é só alimentando valores e blocos aqui que você consegue compor rapidamente um novo padrão. Então vou gerar aqui, para que a gente veja. Eu dei uma cortada, levou uns 5 minutinhos para gerar tudo. Então você vê que ele foi gerado tudo, todas as folhas aqui no Model Space e no Paper foram gerados também todos os formatos. Eu só vou ligar aqui as viewports. Já foram geradas as viewports já no padrão aqui, pegando velocidade, pegando VDM, preenchendo quilometragem, SNV. Tudo isso automático aqui, deu uns 5 minutos para fazer. E é isso. Só faltou falar alguma coisa sobre a horizontal que eu esqueci. Então eu vou gerar aqui um conjunto de sinalização só pra gente brincar com isso. Uma curva à direita. Normal. Então esse comando você dá 2 pontos e ele já desenha o conjunto completo para você. Tá, foi desenhado aí. Com as plaquinhas e tudo. Proibições. Deixa eu deletar o eixo. Agora se eu quiser designar um material para horizontal, a horizontal não tem atributos como as placas têm, né? Mas tem um comando que pode inserir esses atributos que é o capData aqui. Então a gente pode selecionar tudo que eu tenho, filtrar só para horizontal, e aqui eu posso aplicar um material. Aqui aplico o material
E esse material fica gravado. Então, se eu selecionar esses caras aqui, ele vai me falar qual material. Inclusive, se eu vou copiar aqui e vou mudar esses para outro material, aplicar. Agora você tem dois tipos de materiais acontecendo. Se você pega os dois, ele fala que tem vários, né? Aí você pode também tá trocando. Ah, e se a gente gera o relatório agora, não, você vai ver que ele vai sair no campo. Então listou tudo, e aqui saiu o material, ok?